Boa noite a todas as pessoas, agradecer a presença, né, nesse nosso último encontro referente ao livro do racismo estrutural. É, é um prazer aí contar com a presença de vocês, finalizar a interpretação dessa obra. Apresento aí para o nosso convidado o nosso Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão. Nós somos um grupo estruturado institucionalmente, né, na universidade, pertencemos aí à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e estamos presentes em, pelo menos agora, né, 16 unidades da Unesp. Então, ainda não é um núcleo que atinja todas as unidades, mas estamos aí num processo de crescimento. E esse núcleo, né, traz como sua missão o acolhimento, mas também dos estudantes, o agrupamento de professores interessados na temática racial, mas também a oportunidade com isso, né, de gerar ações extensionistas, pesquisa e de estar revisitando aí, promovendo as melhorias no nosso ensino referente à temática racial. Então, trazer o estudo, a formação tem sido um dos objetivos do nosso grupo, e por isso, ao longo desse ano todo, né, realizamos esses encontros. Então, é com prazer aí que a gente hoje recebe o professor Camilo Caldas, que a Carla fica responsável por apresentar. Bom, boa noite, eu me chamo Carla, sou professora de patologia da FMB Unesp, né? Eu sou colaboradora do NUP de Botucatu desde a formação dele há quase 3 anos, né? Eu peço permissão para ocupar esse lugar de fala, tá? E licença para minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos, estou vestida de preto e num cenário onde atrás de mim tem uma parede esverdeada e uma janela, tá? É na minha casa. E hoje, nós, né, do núcleo, temos a honra de participar de mais um encontro do grupo de estudo e apresentar o nosso convidado para a discussão do capítulo Racismo e Economia, do livro Racismo Estrutural, do professor Silvio Almeida, tema do nosso quinto e último encontro do ano. O nosso convidado de hoje é o Dr. Camilo Anoda Luiz Caldas. Ele é pós-doutor pela Universidade de Coimbra, em Democracia e Direitos Humanos, doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, e bacharel também em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Sociais da USP, né? E é também diretor administrativo do Instituto Luiz Gama. Então, já passo a palavra para o professor Camilo, já agradecendo pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Perfeito. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. Agradeço imensamente o convite, poder estar aqui conversando nesse núcleo, né? Fazendo minha autodescrição, sou uma pessoa de 47 anos, com cabelo e barba grisalha, uma pessoa branca, magra, e como eu costumo dizer, mas aqui o vídeo está me ajudando, porque tem filtro, alguém com a pele castigada pelo tempo e o vento, né? E que está vestindo um paletó cinza e uma gravata roxa, né? Mas o principal título acadêmico, o título não acadêmico que eu tenho, não foi citado aqui, que sou filho do professor Antônio Luiz Caldas, né, que está aqui prestigiando esse evento, intermediou o convite para eu estar nessa ocasião juntos. Eu cumprimento muito a iniciativa do grupo, né, e o interesse pelo estudo da obra do professor Silvio Almeida, com quem inclusive estive ontem, né, e ele tem ciência desse grupo e fica muito animado e feliz, né, de saber que esses estudos são feitos, né, foi lançado recentemente uma obra em homenagem a ele, e nessa obra eu constatei, num dos artigos que eu escrevi, que o livro Racismo Estrutural dele já alcançou mais de 8.000 citações acadêmicas, superando inclusive o número de citações que o Achille Mbembe tem,
que, como todos sabem, é um autor extremamente relevante, publicou em 3 idiomas, né? E isso dá uma certa dimensão, porque a gente pensa, o que é 8.000, né, de citações acadêmicas? Eu uso o Achille Mbembe como referência, que é um grande intelectual, para a gente entender que realmente a obra dele, Racismo Estrutural, é um marco, né, no pensamento sobre essa temática e, portanto, muito bem-vindo o estudo que é realizado aqui. Eu mencionei, quando do convite, que eu tenho uma limitação com relação ao horário, né, por conta de uma instituição no qual eu leciono à noite, então, ali próximo das 10 para as 7, eu infelizmente vou ter que me ausentar, então já deixo esse aviso, mas eu agradeço, como era a última, estava no final do semestre e era a última ocasião, até ajeitaram o calendário, né, mas realmente, como a gente sabe, é muito acelerado esse fim, né, de semestre para nós docentes, né? Eu preparei aqui uma apresentação, alguns materiais que eu até gostaria de expor aqui, mas vamos ver se eu tenho poderes aqui para, né? Porque a gente tem que olhar quando a gente não é host, mas eu já vi que tem, então tem essa possibilidade, porque eu quero mostrar algumas coisas durante a minha explicação, né? Como esse grupo ele já está familiarizado com a obra do professor Silva Almeida, então eu já quero iniciar fazendo a minha exposição, considerando que, especificamente nesse capítulo que foi reservado à minha fala, nós identificamos que temos o núcleo duro daquilo que assenta a obra do racismo estrutural, e que é algo não muito bem compreendido por algumas pessoas. A forma como o professor Silvio e a obra Racismo Estrutural trata do fenômeno do racismo, ele é bastante inovador, porque justamente ao invés de tratar a questão do racismo como um problema cultural, um problema moral, algo que está ligado à índole individual, ao caráter do sujeito, ou mesmo às instituições, ele explica que o racismo ele é estrutural e, portanto, está diretamente conectado com as relações sociais que existem, sobretudo as relações sociais no campo da economia. Dito de outro modo, o que ele vai explicar no livro é que o fenômeno do racismo não pode ser compreendido fora da sua dimensão econômica. Então, alguém falar assim, eu vou falar sobre racismo, mas eu vou estudar racismo, vou explicar como ele funciona, mas eu não quero falar de economia. Eu quero falar só de racismo. O que ele aponta no livro dele é que existe uma impossibilidade. No caso de nós que somos do direito, né, eu digo nós, eu e ele, inclusive nós estudamos juntos na Faculdade de Filosofia e lá no mestrado em Direito Político e Econômico, né? E, portanto, já compartilhávamos dessa visão comum de que, por exemplo, se alguém quer explicar o que é o Estado de Direito sem falar de economia, é impossível, porque existe uma relação direta entre a constituição do Estado de Direito e o desenvolvimento do capitalismo. Então, esse é um ponto, inclusive, que algumas pessoas não compreendem bem. O professor Silvio, no livro, ele não está dizendo que o racismo é um fenômeno do capitalismo. Assim como nós não diríamos que as normas que regem a nossa vida são um fenômeno do capitalismo. Mas aquilo que a gente conhece como direito tem uma forma própria no capitalismo. E o racismo tem uma forma própria no capitalismo. É isso que ele explica na obra dele. Ou seja, se a explicação sobre a questão racial ela for desconectada da história da economia, se nós desconectarmos uma leitura sobre o racismo fora de uma visão que engloba a história da luta de classes, a história da economia, o desenvolvimento do capitalismo, é impossível compreender o que é o racismo. Porque o racismo no interior do capitalismo ele tem características muito diferentes daquilo que ele teve em modos de produção anteriores. E ele vai descrever ao longo da obra dele como que o racismo ele estrutura as relações sociais que existem no interior do capitalismo e como ele é estruturado a partir do capitalismo. Então ele vai fazer essa dupla explicação na obra dele. E aqui já se entende, inclusive, por que algumas pessoas fazem uma espécie de oposição a essa ideia de que existe um racismo estrutural. Por quê? Porque é muito mais complexo e muito mais, eu diria assim, ele é muito mais desafiador você dizer, olha, para você tratar do fenômeno do racismo,
você precisa pensar como é que o capitalismo opera e como o racismo opera no interior do capitalismo. Se você reduzir o racismo a simplesmente um problema da índole do caráter do sujeito e um problema moral, ou seja, dizer assim, por que as pessoas são racistas? Elas são racistas porque elas são mau caráter. Elas são racistas porque elas não sabem que isso é errado, entendem? E aí, portanto, nessa chave, como é que a gente resolve o racismo? Dizendo que é errado, dizendo que o certo é não ser racista. Vejam, nós já falamos isso em todos os lugares, as pessoas já falam isso, e o racismo continua se reproduzindo. Mas ele se reproduz porque ele não está simplesmente no campo da ideologia. Ele está materializado no próprio modo como as relações sociais historicamente se desenvolveram. Porque nós vamos observar que uma dos campos em que a gente enxerga muito claramente a manifestação do racismo, a gente costuma atribuir, é no período da escravidão. Aí alguém já deve ter visto uma argumentação que é, mas o racismo não tinha relação com a cor de pele, porque a escravidão sempre existiu ao longo da história da humanidade. Essa afirmação, ela de fato é verdadeira. A escravidão estruturou a economia da humanidade durante milênios. Mas existem diferenças fundamentais em relação a isso. Porque a escravidão pré-capitalista, de fato, não tem relação com raça. Inclusive, por coincidência, eu estava lendo um artigo falando que uma das características do escravo na antiguidade era ele não usar sapato. Ele era uma pessoa que não podia calçar. Era um símbolo de distinção do homem livre e de um escravo, ele poder ou não usar calçado. Inclusive, essa distinção se manteve na modernidade, da pessoa que usa, calça ou não calça sapatos. Esse é um elemento de distinção social e de classe. Mas, como nós sabemos, a escravidão contemporânea, no interior do capitalismo, ela é uma escravidão essencialmente ligada à cor de pele. Ou seja, nós temos claramente, nesse período contemporâneo, uma implicação entre o uso de trabalho escravo e o racismo. Então, essa ideia de que a escravidão não tem nada a ver, de fato, é parcialmente verdadeiro, porque, historicamente, nem sempre a escravidão esteve baseada nisso. Mas a contemporânea estava marcada por isso. E existe aqui uma relação entre a ideia de racismo científico e o desenvolvimento do capitalismo e do imperialismo. Por quê? Vamos compreender que o movimento iluminista do século XVIII, ele estabelece a ideia de um ser humano universal, igual a todos, que é uma ideia que não existe na antiguidade. A ideia de que você tem um indivíduo que é abstratamente igual a todos os outros indivíduos. Então, como é que você pode, no século XIX, dizer, bom, mas se todos os seres humanos são iguais, por que alguns podem ser escravizados e outros não podem? Por que alguns podem ser colonizados e outros não? É aqui que eu quero trazer aqui o primeiro slide, que eu separei para vocês, que é de uma autora, que é uma autora liberal, mas que aqui, eu gosto de pegar ela, porque se eu pego um autor que é marxista, alguém vai dizer, tá vendo? Ó, lá vem os marxistas para falar de imperialismo, para falar de capitalismo. Não, não, não. Eu vou além de uma autora que é insuspeitamente liberal. Abriu aqui, né, a partilha da tela. Quem é essa nossa escolhida para hoje? Aqui, ó, tá aparecendo na tela para vocês, né? É a Hannah Arendt. Alguém duvida que ela é uma autora ou pensadora liberal, inclusive declaradamente antimarxista, né? Mas vejam que ela fala nas origens do totalitarismo sobre o imperialismo. Ela diz: o imperialismo teria exigido a invenção do racismo como única explicação, entre aspas, e justificativa de seus atos, mesmo que nunca houvesse existido uma ideologia racista no mundo civilizado. Então, ela está dizendo: o racismo não é uma exclusividade do imperialismo, não é uma
exclusividade de um mundo em que o capitalismo se expande dominando, né, as nações capitalistas se expandem dominando outras ao redor do mundo, mas o imperialismo dependia essencialmente do racismo. E a expansão colonial do mundo e a dominação que levou à escravidão de diversos grupos tem uma conexão direta com isso. Porque, como eu disse, no século XIX, quando você tem os movimentos positivistas da ciência, o próprio pensamento positivista, que é um pensamento que está ligado à ideia de que você tem que abandonar, vamos lembrar do Comte, né? Você está abandonando o mundo metafísico, a gente teve um mundo que explicava a realidade a partir de visões religiosas místicas, depois foi superado por uma visão metafísica, e agora estamos no mundo onde a ciência vai imperar, século XIX, uma visão positivista. Você não tem como justificar o domínio de certos povos na Ásia e na África, na América, simplesmente pelo fato de que Deus mandou que seja assim, porque é uma raça que Deus considera inferior. Essa explicação, ela tem que ser uma explicação pseudocientífica. Então você dizer, olha, os seres humanos existem, os seres humanos eles são iguais em direitos e deveres, mas existem alguns que são mais iguais a outros. Existe uma distinção, e essa distinção, ela é a raça. Os seres humanos, eles têm raças diferentes. Como nós sabemos, biologicamente isso não faz sentido, mas do ponto de vista do imaginário, a ideia de raça existe. Por isso que, inclusive, é uma bobagem, sempre aparece agora no 20 de novembro, alguém diz assim, mas não, como é que pode existir racismo se não existe raça? Ora, porque o racismo é uma construção ideológica, social. A ideia de raça existe. Isso é suficiente para que racismo existe, ainda que biologicamente não existam raças humanas. Então, essa formulação de que existem raças distintas, e aí você tem todo um aparato, inclusive das universidades, né, e do discurso pseudocientífico, para dizer, olha, os seres humanos, eles não são exatamente iguais. Eles são diferentes. E, curiosamente, nessa diferença, os negros, os asiáticos, são inferiores ao homem branco. O que justifica você trazer esse mundo civilizado, racional, para esses povos que não conseguem alcançar o mesmo nível civilizacional e racional dos demais. Então, o discurso do racismo científico, ele justifica uma série de práticas que estão desenvolvidas ali no século XIX. E o próprio discurso racista também é uma justificativa, mas antes eu diria, no modelo não científico, no modelo não pseudocientífico, que existia anteriormente, como forma de você justificar aquele tipo de ação que você estava perpetrando contra um determinado grupo. É curioso, inclusive, algumas pessoas não têm conhecimento disso, os asiáticos, até o momento em que o imperialismo inglês chegou na Ásia, eles eram considerados brancos na visão dos europeus. Os asiáticos, não existia essa ideia de raça amarela. Essa é uma criação muito contemporânea, que serviu para justificar que a raça amarela ela era moralmente decadente, depravada, cheia de vícios, etc. O que se expressa, inclusive, numa imagem que você já deve ter visto, que é uma imagem caricatural do asiático que persiste ali em Hollywood até a década de 60 ou 70. Como o pessoal aqui no curso, eu imagino, tem gente aqui que, como eu, tem assim mais juventude acumulada e conhece um filme que se chama Bonequinha de Luxo, não é? O Breakfast Tiffany. Tudo bem que uma pessoa jovem pode ter visto, mas a probabilidade de alguém, né, como eu ter visto é um pouco maior. E não sei se vocês se lembram, tem um personagem lá, aquele oriental no filme, que é um típico modo como o oriental era retratado nos filmes de Hollywood. Inclusive, ele não é um oriental. É um branco fazendo uma espécie de um yellow face, sabe? Tipo, não tem o blackface que o branco faz, que é o branco imitando o negro, e os trejeitos ali é um asiático. E se você olhar esse estereótipo do asiático, ali até 70, 80, ele aparece muito nos países. Né? Ele aparece muito nos filmes. Né? De tal sorte que essa visão de que existem raças, ela serviu para você justificar esses movimentos de colonização, de domínio e de exploração desses povos, sob a ideia de que você está levando a civilização para lá. Tanto que aqui quero mostrar uma segunda imagem, que talvez algumas pessoas conheçam, né? Mas que ela é bem representativa disso, que é essa daqui. Vamos lá para...
Compartilhamento. E deve estar aparecendo para vocês, deixa eu deixar maior. Que é um poema do Kipling, que é um autor, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, em que ele fala sobre o fardo do homem branco. Nesse poema, ele está falando sobre o movimento de domínio que os Estados Unidos estava fazendo nas Filipinas. E falando sobre o fardo dele ter que ir lá dominar um povo que é selvagem, né? Um povo que é endemoniado, atrasado. Mas isso é melhor, o quadro dele é melhor, o poema dele é melhor representado nesse quadro, que está escrito aqui embaixo, às vezes não dá para ler pela resolução, o fardo do homem branco. E aqui nas pedrinhas, que talvez também não dê para ler, está escrito superstição, opressão, barbarismo, ignorância, vício, brutalidade, e etc. E vai se repetindo até aqui em cima, o escrito civilização, e aqui o tio Sam, né, e o inglês, carregando os asiáticos, o pessoal do dito Oriente Médio, de África, etc., nas costas. Vocês estão vendo? Rumo à civilização. Então, eles têm que passar pela ignorância, vício à brutalidade, para que esses povos possam chegar à civilização, em que pese essa resistência, eventualmente, que eles têm que se ver que tem até uma postura hostil do sujeito que está colocado aqui em cima, né? Muito bem. Cortar aqui o compartilhamento, senão o pessoal fica só olhando a figura, né? Depois eu posso até disponibilizar esse material para quem não conhecia essa imagem, né? Então, como eu estava mencionando, você tem uma implicação direta entre o desenvolvimento do racismo no interior do capitalismo de uma forma bastante distinta daquilo que existia anteriormente. Já que uma das características do capitalismo é você, o organizar a economia. Aqui eu vou tentar fazer aqui um resumo, eu precisaria de um marco um pouco mais longo para explicar, então vou me valer de que algumas pessoas têm alguma familiaridade com um argumento que o Marx utiliza para explicar uma distinção fundamental que o capitalismo tem em relação a outros modos de produção. A de que no capitalismo as coisas elas são produzidas em função do seu valor de troca, e não simplesmente da sua utilidade, ou o que ele chama de valor de uso. O que quer dizer que eu vou colocar alguém para trabalhar o quanto eu puder, porque eu não quero produzir simplesmente para me alimentar e me calçar. Então, não vou exigir que um escravo fabrique uma sandália para eu usar. Eu fabrico uma sandália porque eu quero lucrar, e quanto mais consumir, mais dinheiro eu vou ganhar. Portanto, o próprio Marx escreve que a escravidão no interior do capitalismo ela é muito mais brutal do que era a escravidão na antiguidade. Por quê? Porque o sujeito que vai trabalhar numa plantação de algodão lá nos Estados Unidos, ele vai ser exigido numa escala que nunca foi exigido antes, porque quantas camisas a Inglaterra quer fabricar? Ora, quantas pessoas estiverem dispostas a consumir, e mais do que isso, no capitalismo, você incute nas pessoas o desejo de elas não terem 2 ou 3 sandálias, mas sim 20 ou 30 sapatos, ou 5 ou 10 ou 20 blusas, entendem? Ou seja, o escravo ele vai trabalhar dentro de uma lógica de produção que é a de acumulação permanente do capital, ou na expressão que o Marx usa, processo de valorização do valor, que é uma cadeia infinita. Ou seja, quanto que alguém quer acumular de capital no capitalismo? Quanto ele conseguir. Então, quanto eu vou fazer alguém trabalhar? O quanto eu conseguir. De tal sorte que o Marx escreve que os escravos nas plantações de algodão, eles trabalhavam até morrer. Você exauria aquela mão de obra num período muito curto, porque você queria que o sujeito conseguisse produzir numa escala nunca vista antes na história da humanidade. Ou seja, o fenômeno da escravidão negra, no caso, o Marx fala dos Estados Unidos, mas você pode ampliar isso para outros países, ele tem uma conexão direta com o desenvolvimento do capitalismo. Ou seja, é muito diferente o fenômeno da escravidão e do racismo no interior de uma sociedade que é capitalista. E no próprio interior do capitalismo existe uma outra característica bastante relevante, que é a seguinte: no modo de produção capitalista, você tem sujeitos que vendem a sua força de trabalho numa relação que é uma relação de troca, que é uma relação livre e não coagida. Então, o capitalismo institui um outro modo de produção em que, para o capitalista, o que interessa é ele adquirir
uma determinada força de trabalho que permita o movimento de acumulação de capital. Ou seja, o trabalho no capitalismo, ele vai se tornando um trabalho desvinculado das qualidades individuais dos sujeitos. Dito desse modo, o capitalismo ele se desenvolve num sentido em que todas as pessoas, toda a força de trabalho, ela vai se tornando uma coisa indistinta ou igual, o que leva à ideia de que todos os sujeitos eles são equivalentes do ponto de vista jurídico, porque a força de trabalho vai se tornando uma coisa equivalente no capitalismo, desvinculada das qualidades individuais do sujeito, porque o processo de industrialização leva a isso. É um outro conceito que eu precisaria explicar um pouco melhor, né, que o Marx fala da subsunção formal e real do capital ao trabalho, mas basicamente quando você desenvolve uma máquina, o ser humano se torna um apêndice, uma extensão da máquina, e quem opera a máquina tanto faz. Você não precisa de um talento extraordinário, diferente de um artesão, que com as ferramentas precisava de qualidades individuais. Pois bem, nesse movimento que você tem de desenvolvimento do capitalismo, você tem esse movimento de você fortalecer a ideia de que você tem um indivíduo que é dotado igualmente de direitos em relação aos outros. E no curso da história, portanto, do capitalismo, você tem essa substituição do trabalho que era o trabalho de uma mão de obra escrava por essa mão de obra que é uma mão de obra contratada e que ela é livremente, vamos dizer, contratada no mercado. Mas aqui aparece um outro fenômeno bastante importante que outras pessoas não compreendem, que é o seguinte, e talvez essa seja uma das grandes contribuições que o marxismo dá, e da análise econômica do fenômeno do racismo, que alguém já deve ter ouvido alguma coisa semelhante a seguinte, que é o típico raciocínio, que é um raciocínio, como eu posso dizer, o raciocínio desse idealismo liberal. Quem já nunca leu a seguinte frase na internet? Se eu distribuir a riqueza para todo mundo hoje na história da humanidade, na humanidade, daqui a algum tempo vai ter gente com mais dinheiro e gente com menos dinheiro. Você já ouviram essa conversa, né? Pois bem, eu acho até que é verdade essa frase. Mas a história da distribuição da riqueza real da humanidade não foi essa. E aqui é outra coisa que o Marx escreve muito bem lá no Capital, no capítulo 23, que ele vai falar da chamada processo de acumulação primitiva, que ele diz, gente, a história da acumulação de riqueza no mundo, ela aconteceu sem contrato, sem lei, sem Estado. Um processo que foi um processo sanguinário, brutal, em que povos dominaram outros povos e constituíram um acúmulo monumental de riqueza. Basta pensar o que é a nossa América. O sujeito vem lá da Europa, mata, escraviza, toma a terra dos outros, depois cria o cartório de imóveis, onde eu, advogado, vou atuar, dizendo o seguinte, agora é a meritocracia e agora todo mundo tem que respeitar a propriedade privada, que é fruto de um espólio, de uma violência. Agora aqui começa o capitalismo. Então, o mesmo fenômeno em relação à escravidão. Você explora 400 anos a mão de obra negra e indígena no Brasil, e depois diz, agora, daqui por diante, é a meritocracia, daqui por diante o talento individual de cada um vai atuar para o enriquecimento. Por isso, inclusive, o marxismo incomoda tantas as pessoas, porque ele coloca nem perspectiva histórica o que é a economia. Então, você quer pensar as relações livres, entre aspas, dos sujeitos, só que o sujeito não nasceu num mundo abstrato em que todo mundo tinha a mesma quantidade de riqueza e agora vai negociar, empreender e levar a vida para frente. Não. O Brasil começa propriamente ali com o capitalismo no final do século XIX, sem escravidão, etc., mas já num contexto em que determinados grupos acumularam uma quantidade brutal de riqueza a partir da exploração de um outro determinado grupo. Então, quando você coloca isso nessa perspectiva histórica, isso é bastante incômodo para algumas pessoas. Porque o sujeito até diz autenticamente, mas eu não escravizei ninguém, meu avô não escravizou ninguém, etc. Se o cara for 400, provavelmente escravizou sim. Mas, enfim, tomou a terra de um indígena e daí por diante. Mas, e colocado, portanto, nessa perspectiva, ela é muito mais incômoda, porque se você pensar simplesmente que a economia no capitalismo é eu usando a minha liberdade para negociar meu trabalho ou a minha mercadoria, aí todo mundo é igual mesmo. Quando você coloca em perspectiva histórica, você percebe que um grupo étnico-racial, ele iniciou esse processo no interior do capitalismo numa situação extremamente desvantajosa. E mais do que isso, que o professor Silvio vai descrever na obra, é que mesmo quando você tem esse ambiente da igualdade jurídica no interior do capitalismo, esse racismo que se constituiu
anteriormente, ele continua atuando nessas relações entre sujeitos livres. O que significa isso? Que eu vou contratar uma pessoa para trabalhar para mim. Vou pagar um determinado salário. O racismo é o mecanismo de justificativa para alguém receber menos. Tenho vários colegas, né? Eu atuo no Instituto Luiz Gama. Né? A diretoria do Instituto é majoritariamente feita de pessoas negras. E, invariavelmente, eles contam histórias em que eles, sendo pessoas negras trabalhando num lugar, eles tinham que ouvir o seguinte: olha, você que é negro tem que ser muito agradecido por estar trabalhando aqui. Como quem diz, você ganha menos que os outros, mas você tem que dar graças a Deus que você tem um trabalho aqui. Ou seja, a questão de gênero, a questão de raça, se torna um mecanismo para você justificar essa qualidade de trabalho precário que o sujeito tem. Tanto que, não coincidentemente, quando você pega esses casos de trabalho análogo à escravidão, qual é o grupo étnico-racial que está naquela situação? Porque vem esse imaginário de que, mas o sujeito veio do Nordeste, o sujeito é negro, ele tem que estar agradecendo essa oportunidade que ele tem aqui, que eu concedi a ele. Então, no desenvolvimento do século XX, do século XXI, essa ideia de que um determinado grupo ele tem qualidades inferiores e, consequentemente, justifica um tratamento inferior, ela permanece. Ou seja, ele continua atuando dentro do interior de uma sociedade em que as pessoas livremente se relacionariam, ele continua atuando sobre esses sujeitos, fazendo com que essa situação de assimetria que historicamente foi acumulada, ela se perpetue. E mais do que isso, a própria ideia de que existem raças e raças superiores ou inferiores, elas também são um mecanismo a partir do qual você tem um controle social desses grupos. Geralmente, quando as pessoas pensam a história da escravidão estadunidense, elas enxergam os períodos como um período em que você tinha a escravidão negra, depois o período das leis segregacionistas e agora o período de encarceramento em massa da população negra. Mas tem um terceiro período que muitas pessoas aqui do Brasil não enxergam, porque aqui no Brasil a gente não teve um semelhante. Porque existe um buraco entre o fim da escravidão e o início das leis segregacionistas, que é o racismo institucional. No século XIX tem ali buraco. Esse buraco de controle social dos negros, que não se dava por leis segregacionistas, se deu por meio da política de linchamento que existia nos Estados Unidos. E a política de linchamento nos Estados Unidos, ela era uma forma de você dizer, olha, o negro ele tem que aceitar uma posição inferior aqui dentro da sociedade, senão ele vai ser linchado. Tanto que existem vários museus atualmente que tratam sobre essa temática lá, explicando as razões pelas quais alguém era linchada, reclamou do salário, reclamou porque não recebeu o salário, conversou com uma pessoa negra, olhou para uma mulher branca. E o mecanismo, ele inclusive era feito de um modo que, como vocês sabem, para a pessoa poder ser do júri lá dos Estados Unidos, ela tem que ser eleitor. Para ser eleitor, tinha que passar numa prova que era diferente dos negros. Então, o negro não podia ser, passava na prova, não podia ser eleitor, não podia ser do júri. Quando o negro era linchado, ninguém era condenado. E, portanto, essa situação que você tinha de subjugação, inclusive servia para o domínio do ponto de vista econômico dessa população. Se tentassem surgir contra as condições precárias de trabalho, de salário que tinham, podiam tranquilamente ser linchados nesses eventos que aconteceram milhares de vezes nos Estados Unidos. Isso, inclusive, só se arrefeceu de maneira mais drástica depois do episódio da Segunda Guerra Mundial, em que, por conta do massacre étnico-racial que aconteceu lá, essa temática ganhou muita força em nível mundial. E aí esse tipo de conduta ficava insustentável. Além disso, como os Estados Unidos já tinha colocado o racismo institucionalizado pelas leis segregacionistas, esse mecanismo ele perdeu força. Né? Então, o que eu quero nessa breve explanação é tentar ilustrar um argumento central que está na obra do professor Silvio Almeida. Não é possível pensar racismo sem pensar capitalismo. E quando eu digo isso, eu sei que tem gente que fala assim, mas pô, professor, mas eu gosto do capitalismo, acho que o capitalismo é lindo, bonito. Pode gostar. O que você não pode é achar que você entende o fenômeno racista sem entender o capitalismo. Eu falo isso para os meus alunos quando eu falo que Estado de Direito tem a ver com capitalismo. Eu falo, se você gosta ou não do capitalismo, pouco me importa. Mas se você disser que não tem relação, você está errado. Esse é o problema em relação ao Marx. Né?
O Marx falou várias verdades. Se você gosta do comunismo ou não, isso é outra coisa. Mas que ele falou e ele explicou vários fenômenos, explicou. Porque hoje na academia tem esse problema. Tem autor que está banido, cancelado, né? O Marx por questões econômicas. E o pior, eu já vi gente dizendo, o Marx traiu a esposa dele, então não vou ler o livro dele. Você já deve ter visto isso. Ou o Marx tem posições, tem trechos em que ele é racista, etc. E tem mesmo. Em termos mais gerais, o Marx é até um cara bem progressista na questão racial, mas ele tem vários deslizes. Eu vou passar pano pro Marx? Ou não, tem umas cartas dele lá que são um horror, que ele manda lá pôr Lafargue. Mas aí tem gente que diz, eu não vou ler, né? Porque, tá vendo essa carta que ele mandou? É um cara preconceituoso. Mas antes fosse só esse o problema, porque o problema maior é de dizer, o Marx gosta do comunismo, eu não gosto do comunismo, então eu não vou ler ele. Né? Então, o problema que tem na academia, quem é professor sabe, quem é aluno, quem tem colega, que é um bloqueio que as pessoas têm para entender que existem autores fundamentais. No caso do professor Silva, ele inclusive passa por isso, né? Porque tem gente que diz, ele é de esquerda, não vou ler o livro dele. Ué, dá uma explicação, se é de direita, de esquerda, tanto faz. Nós que estamos na academia queremos ter uma compreensão da realidade. E para fazer esse arco final da minha prévia aqui explanação, eu também queria trazer aqui um outro material, depois eu posso inclusive enviar para vocês, né? Esse material, cadê? Está aqui minha janela do material, que é o seguinte. Não, peraí, agora eu tentei compartilhar, mas acho que eu... não, deu certo. Deu certo. O que eu quero pegar é fazer um arco final. Depois vocês podem ler esse material. Ele é um material, eu gosto de pegar esse tipo de fonte aqui, que é da Banco Mundial. Porque, de novo, se eu pegasse um estudo, que é um estudo da USP, da Unesp, vamos dizer, os comunistas. Os comunistas, um estudo enviesado. Então, eu já pego do Banco Mundial para ninguém ter dúvida de que aqui não são os comunistas falando. O Banco Mundial tem um documento no qual ele diz que a produtividade dos países é impactado pela discriminação e que existe uma perda significativa de recursos, porque talentos são desperdiçados com base em preconceito e discriminação, seja de pessoas com deficiência, pessoas negras, mulheres, e o relatório cita especificamente o preconceito no Brasil, de gênero e raça. De novo, não é a Fefeleste comunista que está dizendo isso, é o Banco Mundial que está dizendo isso. Eu até coloco também nesse material um estudo que foi feito lá na Austrália falando sobre como o racismo prejudica a economia, lá com uma estimativa de 45 bilhões de dólares australianos. Então, você tem, isso aí dá 3 vezes mais em dinheiro no Brasil. Enfim, aí eles falam 3,6% do PIB está sendo comprometido pelo racismo no país. Por que eu estou mencionando isso aqui? Porque você tem um movimento que é um movimento de mudança na percepção. Aqui, ó. Você tem um movimento que é um movimento de enfrentamento ao racismo que ele se dá sob essa ótica. A ótica de que se percebeu que o preconceito, e dentre os vários preconceitos, o racismo, ele é contraproducente economicamente. Né? Por que eu menciono esse argumento? Por 2 razões. Primeiro, porque dependendo do público com quem você vai falar, o cara está se lixando para a população negra, para as mulheres, etc. O cara está preocupado com dinheiro. Então, se você falar para ele, olha, é o seguinte, sabe por que você precisa ter ISD aqui, ou política de diversidade? Porque você está perdendo dinheiro. Esse argumento que só tem algumas pessoas que se comovem só por esse argumento. Então, é um argumento que a gente tem que ter no nosso repertório. Dizer, o enfrentamento ao preconceito, ele é um problema para o desenvolvimento econômico do Brasil, das empresas, da nossa sociedade. Tem gente que só se comove por esse tipo de argumento. Se for por argumentos humanísticos, etc., a pessoa é impenetrável. Então, eu sempre gosto de mencionar para a gente ter isso. Mas, de outro lado, no sentido crítico, entender que parte desse movimento de enfrentamento ao racismo, ele é apenas um movimento para você transformar a luta antirracista num produto, como já aconteceu com outras coisas no interior do capitalismo.
em que você pega um movimento que é bastante subversivo e você transforma ele num produto. Isso poderia falar do, do movimento hippie, que é uma coisa que muito se fala, mas recentemente eu estava vendo que esse movimento que existe no Japão, o Japão é um país assim que ele sempre tem coisas que são muito fofinhas, bonitinhas, etc., né? Que é uma cultura que tem um nome, ela chama cultura kawaii. Eu fui pesquisar sobre esse tema e eu descobri que esse movimento era um movimento ultra subversivo das mulheres no Japão e que foi encapsulado e virou produto. E o mesmo ocorre atualmente com a questão da luta racial, e o professor Silvio explica isso no livro, né? As pessoas perceberam o seguinte, olha, falar que Black's Beautiful é um produto, ou seja, vender produtos com essa vestimenta, né, da diversidade, dá lucro, né? E por que aqui existe um problema? O professor explica isso. Porque você não vai resolver o problema do preconceito, do racismo, simplesmente colocando pessoas negras em comerciais, simplesmente dizendo que o cabelo das mulheres da negra é tão bonito quanto das mulheres brancas, etc. e tal, etc. Ele fala, é óbvio que isso tem que ser feito, é óbvio que as pessoas têm que ocupar essas posições, tem que ter essas pessoas nesses lugares, não é óbvio que ele está falando contra isso. Mas o que ele está dizendo é que existe uma espécie de uma visão liberal, que é o liberal identitária do racismo, que não quer tocar nos pontos fundamentais necessários para o enfrentamento do racismo. Entende? Ou seja, que considera satisfatório simplesmente, para você resolver o problema do preconceito, você criar produtos, você fazer um comercial em que as pessoas negras estejam lá. E que isso simplesmente resolveria o problema. Entende? Ou seja, existe uma captura, e muitas vezes uma captura inautêntica dessa pauta. O que eu quero dizer? A empresa ela não tem a menor preocupação com o preconceito racial. Mas ele diz: vamos dizer que a gente tem essa preocupação, porque se a gente disser, a gente vai ganhar mais dinheiro com isso. As pessoas vão ver a nossa imagem mais bonita. Tem uma expressão que tinha na área ambiental, que era o greenwashing, né, que é você fingir que é ambientalmente correto. Agora se usa a expressão blackwashing, que é você parecer que respeita. Então a pessoa que diz assim, não, mas eu tenho política de diversidade aqui na minha empresa. Aí você vai ver, tá, quem são os dirigentes da sua empresa? Eu tive uma experiência quando eu trabalhava no mundo corporativo, né, diretamente. Era uma empresa que ela contratava as pessoas da base até a gerência. Todo mundo que estava na gerência tinha vindo da base da empresa, essas empresas grandes, né? Não era o McDonald's, mas sabe, tipo McDonald's, contrata gente sem experiência, jovem, e o cara vai subindo na empresa até atingir um cargo maior. Tinha mulher, tinha branco, tinha negro, tinha tudo ali na base. Aí ia subindo para a gerência, até se mantinha uma certa diversidade de gênero e de raça. Mas eu me lembro que eu entrei numa reunião que era do supervisor, que era o cargo, que era assim, tinha tipo 200 gerentes e tinha 10 supervisores. Eles eram retirados da gerência, entendeu? Eles selecionavam alguns gerentes para virarem supervisores. Eu entrei na reunião, sabe o que tinha dentro da sala? Veja, lá embaixo, toda a pirâmide era meio a meio, com negro, com branco, tudo misturado. Cheguei lá na reunião, 10 homens brancos. Aí eu olhei e falei, gente, tem alguma coisa errada aqui, né? Só que aí percebe que tem empresa que diz, ah, tem diversidade e tal, aí fala, tem programa, inclusão, etc. Só que quando você vai ver, inclusão em que cargo? Inclusão em que momento? Quando tem de fato, porque às vezes não tem, só diz que tem. Né? Então o professor Silvio alerta muito isso no livro dele, que existe uma captura dessa pauta por pessoas que enxergaram que falar de diversidade, preconceito, etc., é apenas um método para lucrar. E que isso não altera estruturalmente aquilo que tem feito com que o racismo se reproduza no interior da sociedade. E que, portanto, essa visão de entender o racismo como estrutural e implicado na própria forma como o capitalismo se reproduz é algo essencial para a gente entender um horizonte mais ampliado de transformação dessa causa. Né? Meu tempo já está aqui se auto-esgotando, porque eu me impus esse limite, né? Então eu quero agradecer e convidar as pessoas para conhecer o trabalho do Instituto Luiz Gama, no qual a gente atua, né, com diversas frentes, acompanhando lá o nosso Instagram do Instituto Luiz Gama e as iniciativas que a gente tem desenvolvido por lá. Cumprimento e agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês.
Excelente. Passo a palavra para Carla. Carla, você quer? Queria, o professor já está no seu tempo limite, mas queria agradecer muito e dizer que foi bastante impactante a sua fala a respeito desse capítulo, o livro Racismo e Economia, mas é um assunto que eu acho que a gente não pode abrir para perguntas hoje, né, para comentar o horário, mas é um assunto em que, se a gente for explorar realmente esse capítulo, eu confesso que não era muito ligada em ler a respeito dessas questões, mas lendo esse capítulo e depois fui procurar outras fontes, e a gente vê que, se a gente fosse discutir realmente essas questões, a gente poderia ficar várias horas aqui perguntando vários aspectos, né, desse capítulo do professor Camilo. Então, agradeço de coração, né, em nome do NUP, né, pela sua fala. Com certeza foi bastante impactante. Passo a palavra para a Jaque. Acho que é isso, Camila. A gente tem que respeitar aí o seu tempo. Eu espero que a gente tenha aberto aí um canal de possibilidades, né? Possibilidades essas que Caldas já traz aí, a gente já traz isso há um bom tempo, que a gente possa, inclusive, consolidar de outros modos. E foi um prazer grande. E quando estiver em Botucatu, venha nos conhecer, venha no NUP, né? Vai ser um prazer te receber. E com certeza que tenha sido o primeiro de uma série aí de encontros. E não posso deixar de passar um minutinho a palavra para o Caldas. Bom, eu que agradeço, fico felicíssimo do Camilo até que não é fácil, viu? O Camilo esses dias veio aqui em casa para ir numa formatura, ele não ficou 24 horas aqui. Ele chegou aqui, viu? E ele falou: tem que voltar para São Paulo. Eu achei que o cara ia dar alguma aulinha lá, a Jaque acompanhou. Não, ele estava indo para a Suíça. Ele é muito. Estou brincando, viu, Camilo? Um Você pode ter evento um lá na bolo. ONU, é verdade. Viu? Foi lá na ONU, eu mandei para a Jaque. Mas eu fico muito feliz, porque a gente batalhou, né, pela vinda do Camilo aí várias vezes, mas de fato ele é ultra ocupado. O Camilo é um cara cheio de ultra agitado, mas eu adorei a conversa. E às tantas, eu estou aqui do lado da minha filha, né, a Luísa, e ela, o ano passado, nós tivemos no Alabama visitando um filho, e nós tivemos a oportunidade, foi uma das coisas que mais chocou a Luísa, naquela viagem, que teve coisas boas, né? Foi a gente ir num museu de lixamentos, onde tinham centenas e centenas de pedras com o nome das pessoas e os motivos. Acho que o Camilo teve lá também. É terrível. É uma homenagem terrível. Né? E a Luísa, que está aqui ao meu lado, teve lá. Isso é muito importante, a preservação. Apesar dos Estados Unidos ser um país racista, essas questões lá são muito mais. Um dos museus mais lindos que eu vi na minha vida, assim, pessoais, foi da Rosa Parks, a mulher lá que criou aquela rebelião nos ônibus, né, lá na cidade de Montgomery, né? Eu e a Luísa tivemos o prazer de entrar no ônibus. Lá é muito emocionante viver aquilo. No Brasil não tem um negócio semelhante. É curioso isso, né? Lá, apesar talvez por a luta lá ser acirrada, as pessoas têm essa consciência de preservar tudo isso que aconteceu de uma maneira terrível. Bom, mas então, Camilo, obrigado pela oportunidade e boas atividades aí. Depois de amanhã eu estou junto com o Camilo aí também. Com certeza, Eu também estaremos. não sou cego, eu também não sou cego. E o NUP, estou lá, à disposição, viu? À Olha, disposição. eu não posso deixar de aproveitar o gancho do que meu pai falou aqui, para mostrar aqui uma imagem, que eu não pude mostrar todo o material que eu tinha, mas que nós, por acaso,
vimos essa imagem quando estivemos juntos lá em Liverpool, né? No museu que existe lá sobre a temática da escravidão. E lá no museu, nós encontramos essa imagem de Zumbi Palmares escrito The Black Spartacus, né? O Spartacus negro, e explicando por que a escravidão ocorreu na África. Né? Por que eu considero muito simbólico isso que nós tivemos contato, né? Quando visitamos esse museu. Primeiro porque Liverpool tem um museu monumental sobre essa temática, porque ele foi o maior porto de tráfico negreiro da história da humanidade. Então, a cidade teve a decência de dizer, na área portuária, eles pegaram um armazém e falaram, as pessoas não podem esquecer o que Liverpool foi na história da humanidade. Como disse bem meu pai, há no Brasil um problema de tratamento dessa questão. Tanto que a figura do Zumbi Palmares tem sido historicamente atacada pelos mais argumentos, diversos argumentos. E aí é preciso você ter que ir lá para Liverpool para ver que lá os ingleses estão fazendo um tributo para ele, na figura desse que nós conhecemos, Espartacus, né, que liderou uma rebelião de escravos lá em Roma, onde também tive o prazer com meu pai de assistir lá no Bolshoi o balé, né, do Khachaturian, do Espartacus. Né? Meu pai é companheiro de inúmeras viagens interessantes, mas sempre ligados a essa preocupação, né, que nos move dessas questões sociais. Por isso que o grupo de vocês faz é muito importante. Existem pessoas atuando ativamente para que essa memória não exista, para que esse tema não exista. E aqui no Brasil, inclusive. Então, a construção da memória por meio desses símbolos e dessas atividades acadêmicas são essenciais. Infelizmente, nos Estados Unidos, uma das grandes pautas que o Trump estabeleceu para o governo dele é combater a ideia de racismo sistêmico. Está lá, no programa dele. Ou seja, ele vai fazer de tudo para tentar desfazer essa ideia. Por isso, cumprimento muito a iniciativa do grupo de vocês de estudar e repercutir essas ideias. Porque, de fato, o Brasil está muito carente em debater esse tema e transformar isso em símbolos que desenvolvam uma reflexão crítica. Então, muito obrigado pela participação aqui e meus cumprimentos a todo o trabalho que tem sido feito. Já que me permite só um segundo, já que estamos aqui num grupo, Direitos Humanos, tivemos aqui no Brasil recentemente, está sendo revelado, uma ameaça de golpe terrível, com assassinatos, com coisas assim. O Brasil passou por uma ditadura também terrível. Aqui a gente não vê nada. Você vai na Argentina, são os nossos irmãos que a gente gosta de ver. Elegeram Milei, mas eles têm lá museus sobre a ditadura que são arrasadores. Né? Eu visitei um com o Camilo. Eu e o Camilo só fazemos esse tipo de visita. Tipo de turismo. São especialistas. Mas é só para dizer como aqui no Brasil nós enfrentamos essa dificuldade da dissimulação das desigualdades e a dissimulação da nossa história. Quer dizer, tem coisas sobre a ditadura aqui, mas nem se compara. Você vai em Portugal, as prisões preservadas como museus, para visitação, aqui nós temos muito pouco. Esse exemplo da Argentina, aquele museu lá da ESMA, lá onde era o centro de torturas, é muito impressionante. E na questão do negro, eu fiquei muito impressionado mesmo nos Estados Unidos, de ver pouquinhos dias que eu fiquei lá em Montgomery, nós fomos em 2, 3 lugares, museus sobre a questão racial, sobre tudo. E esse de Liverpool, então, nem falar, né? Negócio gigante. Escravidão no mundo inteiro, até o Zumbi dos Palmares, que aqui é ofendido, que falam mal dele, né? Lá está homenageado como o Espartacus negro, né? Bom, falei demais. Vem aqui o Espartacus. Muito obrigada, Camilo. Fique à vontade. Obrigado, gente. Uma boa noite para vocês e lamento mesmo não poder ficar mais aqui, mas nos encontraremos em outras ocasiões, tá bom? Grande beijo, grande abraço e até mais. Até mais. Desculpa. Não, filha. Quando eu vi... Bom, gente, em nome do NUP, então agradeço aí a nossa formação no ano de 2024. Acredito que tivemos realmente muitas oportunidades, né,
e espero que tenha sido proveitoso para todos, né? A gente em breve está colocando os encontros no canal do YouTube e todos podem depois acessar e revisitar os conteúdos. Muito obrigada, um bom fim de ano para todos e boas festas também, tá? Um abraço, gente. Um abraço, pessoal. Muito Muito obrigada por esse obrigado. Parabéns aí pelo trabalho.